Olá, a crase. Nesta aula falaremos sobre o sinal específico de crase. O que exatamente o sinal ou símbolo da crase? A crase nada mais é do que a fusão entre a preposição a com o artigo a. Para entender o conceito de crase, também precisa entender o que é o conceito de regência. Regência é que certas palavras elas são seguidas por determinadas preposições. Há verbos e há palavras também que a elas segue-se determinada preposição. Então, palavras a qual, tipo assim, o verbo preferir. Prefere-se, por exemplo, prefere-se verde a amarelo. Prefere-se rosa a azul. Então, verbos ou determinadas palavras que pedem a preposição a, cuja palavra depende desta regência, qual a preposição a, tipo aplica-se a, prefere-se a. Então, para entender o conceito de crase, também precisa entender que certos verbos ou palavras rege-se, acompanha-se a ele a preposição a. Bom, já entendemos que certos verbos ou palavras acompanham a preposição a. Pede preposição. Então, entendendo crase, nada mais é do que a junção da preposição a de determinados verbos com o a artigo da palavra do substantivo feminino. Você tem um substantivo feminino cujo substantivo feminino tem um a artigo e ao lado você tem logo, de forma anterior, um verbo que pede preposição a. Então, quando há junção entre esses dois a's, o a da preposição com o a do artigo de uma palavra feminina, há um fenômeno conhecido como crase. Crase nada mais é do que a junção de dois a's, o a preposição com o a artigo. Para eu não colocar tipo assim, eu prefiro casa a apartamento. Prefiro short a calça. Para não repetir esses a's duas vezes, o a da preposição e o a do artigo, não seria cabível, haver uma dissonância. Então, por isso, há a unificação desses dois a's em um só. Ou chamamos este fenômeno de fusão. A fusão do a preposição com o artigo. E a este fenômeno de fusão chamamos de crase. E é representado pelo sinal grave, indicador de crase, que é este sinal aqui, o sinal indicador de crase, o sinal grave. E quando este sinal está sobre a letra A, a fusão do a preposição com o artigo, temos exatamente o sinal indicador de crase. Então a crase ela é representada pelo a com o sinal grave, é o sinal indicador de crase. Então geralmente a crase ela vem antes de palavras femininas que pedem artigo, que geralmente são acompanhadas de artigo feminino, palavras femininas que pedem artigo. E antes desse artigo feminino, haveria um verbo em que pede a regência a, tipo o verbo ir. Quando se vai a algo ou algum lugar. A exemplo, irei a praia. Irei a praia. Para não haver uma dissonância entre irei o a da preposição que rege o verbo ir a, mas o a artigo da palavra praia, que especifica praia, para não haver uma dissonância, unifica os dois numa fusão que se chamaria de crase. Irei à praia, basta apenas um a,
com um sinal de crase que representa essa fusão, a união do sinal, a união da preposição com o artigo. Entendeu? Há uma forma muito simples de saber, há alguns macetes de saber se determinadas palavras têm a crase. Tipo assim, eu quero saber se assistir a novela ontem tem crase. É só você trocar a palavra feminina novela pela palavra masculina filme. Se quando você trocar assistir a novela aparecer, trocar por assistir ao filme, aparecer a palavrinha ao, é sinal que há crase na anterior. Tipo assim, assistir a novela, troca novela por filme. Assistir ao filme. Ó, a palavra ao foi presente. Os artigos, né, a união dos artigos, a contração do artigo A com U foi presente ao filme. Então isso significa que na feminina, no representante feminino da novela, assistir a novela sim tem crase. Exemplo, o veredicto foi favorável ao réu. Se eu trocar veredicto por sentença, a sentença foi favorável ao réu, logo a sentença foi favorável a, esse A vem craseado. Conheço o jogador de basquete. Ó, conheço o jogador de basquete. Você não diz conheço ao jogador de basquete. E se você trocar por conheço a jogadora de basquete, esse A de a jogadora não vai ter crase. Porque o seu representante masculino não foi precedido do ao. Então são pequenos macetes. Outro macete para saber se determinada palavra haverá crase, fenômeno crase, tipo assim, é trocar o voar pelo voltei dar. E se quando você trocar o voar pelo voltei dar, aparecer a contração da e não de, é sinal que haveria sim crase. Exemplo, irei à praia. Agora isso é inverter. Voltei da praia. Ó, apareceu a contração da. Então significa que irei à praia craseado. Agora, vou a Paris. Será que tem crase? É só você inverter. Voltei de Paris. Voltei de Paris. Ó, voltei de Paris, não tem. Vou a Paris não tem crase. Porque quando você inverte voltei de Paris, aparece a contração de e não dá. Agora, vou a Paris, Cidade Luz. Vamos ver se tem crase? É só você inverter. Voltei da Paris, Cidade Luz. Voltei da Paris, da Cidade Luz. Então, nesse caso, sim, tem crase. A Paris está sendo especificada. Então, é um macete de saber se determinadas vezes ocorre o fenômeno da crase. Tipo assim, vou à cidade. Será que tem crase? É só você inverter. Voltei da cidade. Olha, vou à cidade tem crase. Quando eu inverto para a forma voltei da, aparece a preposição da e não de. Então isso significa que voltei da cidade, na sua forma irei à cidade, esse A vai ser craseado. Então são algumas formas de saber se tem crase. Outra forma de saber se tem crase com os pronomes do tipo aquela, aquele, aquilo, é simples. É só você trocar o aquele, aquela, aquilo pelo a esta, a este, a isto. Por exemplo, dirigia-se a esta festa do clube. Antes de dirigia-se a esta, apareceu o artigo a antes de esta, é sinal que se você trocar esta por aquela, haverá crase. Dirigia-se àquela festa do clube, esse a de aquela será craseado. Alguns macetes sobre o uso da crase. Na palavra terra, por exemplo, só haverá crase se a palavra terra tiver sentido de solo, de chão. Na palavra voltou mais cedo, na frase, voltou mais cedo a casa.
Não há crase porque casa não está sendo especificada. Só há crase se casa for especificada. Voltou mais cedo à casa do pai. Neste caso, a casa foi especificada que é do pai. Então, neste caso, a casa vai ter crase. Alguns macetes também quando o uso da crase for facultativo. Quando, tipo assim, o uso da crase é facultativo, quando estiver antes de pronomes possessivos, quando também tiver antes de nomes próprios femininos, então o uso da crase é facultativo. Um exemplo de que o uso da crase deve ocorrer é palavras que têm a representação de a moda de. Canta a Ivete, ou seja, canta a moda de Ivete. Escreve a Drummond. Esse a Drummond ele tem crase. Palavras que dão ideia de a medida de, tem crase. Quando a questão de hora é especificada, às 2 horas, esse a é craseado.